aquilo transformou a vida dela para sempre. Naquela mensagem, o pregador não falava de fórmulas mágicas nem de rituais vazios. Ele falava de relacionamento. Falava sobre o poder de se entregar, de reconhecer e de agradecer. 3 pilares que podem mudar o rumo da vida de qualquer pessoa, quando praticados com sinceridade diante do Criador. A primeira dessas 3 palavras é simples, mas poderosa. Obrigado. Quando a gente para e agradece, mesmo em meio à dor, algo muda dentro da gente. O coração se alinha, a mente desacelera e o espírito se aquieta. A gratidão é uma ponte direta entre o humano e o divino. Deus se move onde há um coração grato. Ele reconhece quando, mesmo em meio à luta, conseguimos enxergar seus cuidados. A segunda palavra é ainda mais transformadora. Perdoa-me. Há quem vá dormir todos os dias com o peso da culpa, com o remorso de atitudes que preferia esquecer. Mas a verdade é que enquanto não abrimos a boca para pedir perdão, carregamos esse fardo para dentro dos nossos sonhos e até para o dia seguinte. Pedir perdão não é um sinal de fraqueza, mas de humildade e de cura. Quando dizemos a Deus, perdoa-me, Senhor, abrimos espaço para que Ele nos limpe, nos renove e nos restitua. E por fim, a terceira frase, guia-me. Essa talvez seja a mais desafiadora porque exige entrega total. Dormir pedindo direção a Deus é como dizer, Pai, amanhã não quero viver baseado na minha vontade, mas na Tua. E isso muda tudo. Muda decisões, muda relacionamentos, muda rumos. Um coração guiado por Deus é como uma bússola apontada para o norte verdadeiro. Essas 3 frases parecem simples, mas carregam um poder imensurável. Hilda não sabia nada sobre teologia, não lia a Bíblia com frequência, nem tinha o costume de orar. Mas naquela noite, ao dizer, obrigado, perdoa-me e guia-me, sentiu algo que há décadas não sentia, paz. Ela adormeceu sorrindo e quando acordou, parecia ter recomeçado a vida. Foi assim, todos os dias, por mais de 20 anos. Sua vida simples ganhou novo brilho. Sua fé floresceu. E até seus filhos, antes distantes, voltaram para mais perto. Não só dela, mas de Deus também. Hoje, talvez, você esteja passando por um momento parecido com o de Hilda. Pode ser que as noites estejam pesadas, os pensamentos acelerados e o coração cansado. Mas saiba, Deus está te chamando para um encontro, não um encontro religioso cheio de formalidades, mas um encontro de alma, íntimo, verdadeiro, e tudo pode começar com essas 3 frases antes de dormir. A prática diária de se conectar com Deus nesse momento de silêncio pode transformar sua saúde emocional, mental e espiritual. A ciência até já confirmou os efeitos benéficos da oração e da gratidão antes de dormir. Melhora o sono, reduz a ansiedade e fortalece a esperança. Mas acima de qualquer comprovação humana está a experiência que só você pode ter com o Pai Celestial. Não importa se você tem 19 ou 91 anos. Não importa se você é estudante, dona de casa, motorista de aplicativo ou trabalha com design gráfico em home office. Deus não está olhando seu currículo, Ele está olhando seu coração. E se você abrir a porta, Ele vai entrar e cear com você, como prometeu na sua palavra. Neste vídeo, queremos te convidar para essa jornada. Uma jornada de reencontro, de descanso, de verdade. O pregador que inspirou essa mensagem falava com firmeza, mas também com compaixão. Ele dizia que Jesus está sempre à porta, esperando, e que quando abrimos nosso coração, não importa quantas noites escuras tenhamos enfrentado, Ele faz nova todas as coisas. Então hoje, antes de apagar a luz, faça um teste. Não como quem testa uma teoria, mas como quem busca socorro. Diga a Deus com sinceridade, obrigado, perdoa-me, guia-me, e veja o que acontece.
Na segunda noite em que Hilda repetiu aquelas 3 palavras, ela sentiu algo diferente. Era como se a oração já não fosse mais uma repetição, mas uma conversa. Pela primeira vez, não parecia estar falando sozinha. E isso trouxe um sentimento de segurança que ela nunca tinha experimentado antes, nem mesmo nos seus anos mais tranquilos. O obrigado dela começou a ganhar detalhes. Agradecia pela casa simples, pelo pão que tinha na mesa, pela saúde dos netos, até pela dor nas costas, que a fazia lembrar que ainda estava viva. O perdoa-me passou a trazer à tona coisas que ela nem lembrava mais. Mágoas guardadas, palavras ríspidas, julgamentos silenciosos. E o guia-me, esse passou a ser o mais poderoso, porque fazia com que ela acordasse todos os dias com um novo propósito, mesmo sem grandes planos ou compromissos. Esse é o poder do hábito espiritual. Ele transforma o simples em sagrado, transforma a rotina em renascimento. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que transformaram suas vidas a partir de orações feitas em momentos silenciosos. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Davi derramava sua alma nas madrugadas, enquanto todos dormiam. E Jesus, o próprio Filho de Deus, se retirava sozinho para orar em montes desertos. Sempre que a noite se aproximava, ele buscava o Pai. E você já experimentou esse tipo de entrega? Não aquela oração rápida de costume, mas uma entrega de verdade? Um momento seu com Deus, onde as palavras saem rasgando o peito, mas também aquecem a alma? Foi assim com Sérgio, um homem de 46 anos que cresceu afastado da fé. Formado em engenharia florestal, passou mais de 2 décadas viajando pelo Brasil a trabalho, até que foi diagnosticado com uma doença degenerativa. A dor física o empurrou para o fundo do poço e foi ali, deitado em um quarto hospitalar, que ele lembrou das 3 frases que ouvira em um vídeo que alguém enviou pelo WhatsApp. Ele não sabia quem era o pregador, mas decidiu repetir. Chorou como criança, e naquela madrugada, sem promessas, sem garantias, mas com sinceridade, sentiu que não estava sozinho. Dias depois, sua esposa contou que sentiu algo estranho naquela noite, como se o quarto tivesse sido invadido por uma paz que não vinha dos remédios. Sérgio saiu do hospital com a saúde ainda fragilizada, mas com a alma renovada. E até hoje ele conta essa história em retiros, rodas de amigos e até em escolas, onde é convidado para palestrar sobre superação. Tudo por causa de 3 simples frases ditas antes de dormir. Talvez você nunca tenha enfrentado algo tão extremo, mas todos nós temos algo que precisa ser entregue, curado ou transformado. E é por isso que essas 3 frases não são apenas palavras, são sementes. E cada noite em que você planta essas sementes, o céu rega com cuidado. O problema é que muitos acham que falar com Deus exige performance, que é preciso usar palavras difíceis, ter uma voz bonita ou repetir frases decoradas. Mas a verdade é que Deus se revela nos detalhes. Ele escuta o que está por trás das palavras, o que o coração quer dizer, mesmo quando a boca não sabe como expressar. Às vezes, um Senhor, eu não sei nem por onde começar, mas estou aqui, já é o bastante para o céu se mover. E se você chegou até aqui nesse vídeo, quero te convidar a fazer algo diferente agora. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Mas não é só por estatística. Ao se inscrever, você nos ajuda a espalhar mensagens que têm impactado vidas como a da Hilda, do Sérgio e de tantas outras pessoas. Cada nova inscrição é como uma semente lançada em solo fértil. E mais do que isso, me conta nos comentários, qual dessas 3 frases mais mexe com você hoje? Obrigado, perdoa-me ou guia-me. Não precisa escrever uma carta, apenas diga com sinceridade. Eu mesmo leio cada comentário, e você pode ter certeza.
Às vezes, a sua experiência pode ser o que vai tocar o coração de outra pessoa que também está aqui lendo. Fugindo do que todo mundo faz, essa é uma conversa de alma para alma. Não estamos aqui para números, mas para conexões verdadeiras. Este canal não é só um repositório de vídeos. Ele é uma comunidade. E você faz parte disso. Voltando à mensagem, há algo poderoso em se acostumar a confiar em Deus antes de dormir. Muitos dormem pensando em dívidas, em traições, em decepções, em medos, em problemas que não têm solução visível. Mas ao entregar tudo a Deus com essas 3 frases, você permite que Ele trabalhe enquanto você descansa. Porque sim, Deus trabalha no turno da noite. Ele age em silêncio. Ele opera enquanto seus olhos estão fechados. Ele organiza aquilo que você não consegue ver. Mas para isso é preciso entregar. E a entrega começa com palavras sinceras. A fé não precisa de espetáculo, precisa de constância. Quantas vezes você já deitou com o coração apertado, fingiu que estava tudo bem e tentou dormir como se fosse possível desligar a mente como quem desliga um celular? Deus não quer que você finja. Ele quer que você fale, que você abra espaço para Ele, que você diga: Pai, eu estou cansado, mas estou aqui, fala comigo. Porque quando você fala com Deus antes de dormir, você já está preparando o seu amanhã com oração. E isso muda tudo. Na terceira noite, Hilda decidiu não apenas repetir as 3 frases, mas escrever cada uma delas em um caderno ao lado da cama. Era um caderno velho, de capa azul, que ela usava para anotar listas de compras e receitas. Mas naquela semana, aquele caderno virou seu diário espiritual. A cada noite, depois de orar, ela escrevia: hoje agradeci por, pedi perdão por, pedi direção para. Em pouco tempo, o caderno virou uma verdadeira conversa com Deus. E com o passar dos dias, ela começou a perceber como Deus respondia. Nem sempre com milagres grandiosos, mas com pequenas mudanças, sinais, sutilezas. Esse é um ponto essencial. Muitas vezes, esperamos que Deus fale com trovões, que as mudanças sejam rápidas e evidentes. Mas o agir de Deus é, muitas vezes, como o orvalho da manhã, discreto, suave e constante. A cada oração feita com sinceridade, algo em nós se transforma. Às vezes o problema continua lá, mas nosso olhar sobre ele muda completamente. Com Sérgio foi parecido. Depois que voltou do hospital, sua rotina foi transformada. Começou a acordar mais cedo, dedicar os primeiros minutos do dia a uma oração silenciosa e terminou escrevendo um livro com seu testemunho chamado De Madrugada com Deus. O livro vendeu poucas cópias, mas tocou profundamente quem leu. E era isso que ele queria. Sérgio não buscava fama, mas espalhar a experiência que o havia curado por dentro. E é interessante pensar como essas histórias tão diferentes entre si compartilham a mesma essência, a decisão de se voltar a Deus nos momentos mais silenciosos do dia. Outro caso que impressiona é o de Natália, de 29 anos, que trabalha como intérprete de Libras em cultos e congressos. Ela cresceu em uma igreja, mas com o tempo foi se afastando, especialmente depois de uma sequência de decepções emocionais. Começou a frequentar ambientes onde a fé parecia ridícula, ultrapassada. Até que um dia, enquanto buscava um vídeo para dormir, clicou em um conteúdo sugerido com a palavra oração no título. Não esperava nada, era apenas para ouvir algo enquanto apagava a luz. Mas foi impactada, e mesmo sem vontade, disse baixinho: obrigado, perdoa-me, guia-me. No dia seguinte, acordou com uma lágrima seca no rosto e uma sensação de presença que não sentia havia anos. A partir dali, sua vida espiritual foi sendo reconstruída. Não com pressa, não com fórmulas, mas com constância. Todas as noites repetia as 3 frases:
Em algumas, sentia algo forte. Em outras, parecia que Deus estava em silêncio. Mas ela permaneceu. E com o tempo, voltou a servir na igreja, reencontrou antigos amigos, perdoou quem precisava perdoar e reencontrou sua identidade em Cristo. O que essas histórias mostram é que o segredo não está apenas nas palavras, mas na entrega que as acompanha. Não adianta repetir por repetir. É necessário abrir o coração. Deus não se impressiona com frases bonitas. Ele responde a corações rendidos. E se você chegou até aqui, talvez esteja percebendo algo semelhante. Talvez Deus já tenha começado a tocar em áreas que você estava tentando esconder ou ignorar. Talvez Ele esteja usando esse vídeo como uma conversa direta com você. E está tudo bem se você não sabe orar bonito. O céu não está em busca de oradores perfeitos, mas de filhos sinceros. Experimente hoje mesmo fazer esse exercício simples. Desligue a TV, o celular, a luz, fique 1 minuto em silêncio e então diga com calma: obrigado, Senhor. Pause. Pense em algo pelo qual você é grato. Depois diga: perdoa-me, Pai. E permita que seu coração se lembre do que precisa ser curado. E por fim, guia-me. Entregue a Ele o seu amanhã. Faça isso por 7 dias, só 7 dias, como um compromisso de alma, e observe o que acontece. Talvez não sejam mudanças visíveis aos olhos dos outros, mas serão milagres profundos dentro de você. A oração é como um remédio de efeito contínuo. Às vezes o alívio é imediato. Outras vezes ele vai agindo aos poucos, fortalecendo, limpando, restaurando. Mas uma coisa é certa: Deus ouve. E Ele não apenas ouve, Ele responde. Responde através da paz que você sente após uma oração sincera. Responde com ideias novas que brotam do nada. Responde com sonhos, com encontros, com oportunidades inesperadas. Ele fala em uma linguagem que só quem está atento consegue entender. Talvez seja esse o maior milagre de todos: perceber que você nunca esteve sozinho. A rotina com Deus não é um peso, é um descanso. E quando você transforma suas noites em encontros com o Pai, seus dias ganham nova luz. Então, hoje, antes de dormir, feche os olhos e diga: Senhor, eu te agradeço. Perdoa-me e guia-me. Uma das coisas mais lindas que essas 3 frases nos ensinam é a simplicidade da fé. Vivemos tempos em que tudo é corrido, imediato, barulhento. As pessoas estão sempre com pressa, sempre conectadas, mas ao mesmo tempo cada vez mais solitárias. E a fé, nesse cenário, acaba sendo deixada de lado como se fosse algo complicado, inacessível, reservado apenas para religiosos ou para quem tem tempo sobrando. Mas não é assim. A fé verdadeira é como uma brisa num dia quente. Ela não precisa ser barulhenta para ser real. E essas 3 frases, obrigado, perdoa-me, guia-me, são a prova disso. A fé começa na intimidade. E intimidade não se faz com palavras ensaiadas, mas com presença. Quando você fala com Deus antes de dormir, está dizendo: eu confio no Senhor o suficiente para encerrar o meu dia contigo. Isso é fé. É saber que enquanto você dorme, Ele vela por você. É como uma criança que dorme tranquila porque sabe que o pai está na sala ao lado. E imagine agora uma jovem chamada Bruna. Ela tem 21 anos, estuda arquitetura e vive em uma cidade universitária no interior de Goiás. Morava longe da família, enfrentava crises de ansiedade e tinha noites em que simplesmente não conseguia dormir. Passava horas assistindo vídeos, jogando no celular, tentando distrair a mente. Mas o vazio só aumentava. Um dia, sem conseguir pegar no sono, decidiu buscar mensagens para dormir no YouTube. Caiu justamente em um vídeo com esse tema. Começou a ouvir sem dar muita atenção, mas quando escutou as 3 frases, sentiu como se tivesse sido chamada pelo nome.
Aquilo ficou ecoando na mente dela por dias. Bruna não se considerava uma pessoa religiosa, mas naquela semana decidiu tentar. Apagava as luzes, fechava os olhos e dizia: obrigado, perdoa-me, guia-me. Só isso. Simples assim. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu profundamente. No dia seguinte, se sentia mais leve. E a cada dia foi aprofundando o hábito. Em pouco tempo, voltou a conversar com os pais com mais frequência. Procurou ajuda para lidar com suas crises e passou a enxergar os projetos da faculdade com mais ânimo. As 3 frases viraram um ritual, não supersticioso, mas sagrado. Porque toda vez que ela falava com Deus, era como se estivesse depositando o fardo pesado do dia nas mãos dele. E em troca, recebia paz. A verdade é que não há noite escura demais que Deus não possa iluminar. E não há coração machucado demais que ele não possa restaurar. Mas para isso é preciso abrir espaço. Deus não invade. Ele espera ser convidado. Ele bate, mas não arromba. E essas 3 frases são como abrir a porta, ainda que entreaberta, para que ele entre. Talvez ao longo dos anos você tenha acumulado muitas dores, frustrações, traumas. Talvez a oração tenha se tornado algo distante, formal ou até inexistente na sua rotina. Mas a boa notícia é, não precisa ser assim. Você pode recomeçar hoje. Deus é especialista em recomeços. Ele se alegra quando um filho volta para casa, quando uma filha volta a conversar com ele. E você não precisa saber por onde começar. Comece por essas 3 frases. Se você tem filhos, ensine a eles esse hábito. Se mora sozinho, escreva essas frases e cole no espelho. Se está enfrentando problemas que ninguém imagina, leve essas palavras como sementes no coração. Elas vão brotar. Muitos acham que orar é só pedir. Outros acham que é uma obrigação. Mas orar é viver com Deus, é colocar Ele dentro da rotina. E se tem um momento do dia que é propício para isso, é a noite. Quando tudo silencia, quando o corpo cansa, quando o coração está mais vulnerável, é aí que Deus fala mais claro. A oração da noite é um convite ao descanso na presença de Deus. E quando você termina o dia com gratidão, arrependimento e entrega, é como se estivesse colocando tudo no altar. E o que é colocado no altar, Deus transforma. Por isso meu convite continua. Mantenha esse compromisso. Não importa como foi seu dia ou o quanto você errou, Deus não espera a perfeição, Ele espera a sinceridade. E lembre-se, cada vez que você diz obrigado, o céu se alegra. Cada vez que diz perdoa-me, o céu se move. E cada vez que diz guia-me, o céu responde. Você não está sozinho e nunca esteve. À medida que os dias passam e a prática se repete, algo começa a se consolidar dentro de quem se entrega a esse pequeno gesto de fé antes de dormir. As palavras deixam de ser apenas frases e se tornam bússolas. E é justamente aí que começa a transformação mais profunda. Aquela que não é percebida de fora, mas que muda tudo por dentro. Veja o exemplo de Wellington, um homem de 55 anos, ex-mecânico naval, que hoje trabalha como jardineiro em uma escola municipal na Bahia. A vida dele foi marcada por decisões difíceis, abandonos e muitos anos de distância de Deus. Quando perdeu o emprego no estaleiro onde trabalhou por quase 2 décadas, entrou em depressão, passou a viver sozinho, afastado da família, alimentando ressentimentos. Foi em um banco de praça, em uma manhã qualquer, que ouviu 2 senhoras falando sobre um vídeo que ensinava a dormir em paz com Deus. Por curiosidade, ele procurou. Era o mesmo vídeo com as 3 frases. Ele nunca foi homem de religião, mas naquela noite decidiu tentar. Obrigado, perdoa-me, guia-me, murmurou meio sem jeito, deitado no colchão fino de um quarto improvisado. E dormiu. Dormiu de verdade, sem ansiedade, sem raiva, sem tormento. Foi só o começo.
Daquela noite em diante, as orações viraram rotina. No início, repetia mecanicamente. Depois, foi acrescentando suas próprias palavras. Passou a agradecer pelo alimento, pela saúde, pelo cheiro das flores que ele cuidava na escola, onde conseguiu um novo trabalho. Começou a pedir perdão pelas vezes que falou mal de si mesmo, pelas vezes em que se fechou para os outros. E quando pedia direção, sentia ideias surgindo. Algumas simples, como reformar um canteiro, outras mais profundas, como procurar o irmão com quem não falava há 12 anos. Orar antes de dormir virou mais do que um hábito, virou uma cura. E é isso que muitos ainda não compreendem. A oração não é mágica, mas é milagre. Ela não muda tudo em volta de forma instantânea, mas muda quem está por dentro. E quem é transformado por dentro, transforma tudo ao redor. As 3 frases funcionam como chaves. Cada uma abre uma porta diferente. Obrigado abre a porta da alegria, porque quem é grato vê beleza até no ordinário. Perdoa-me abre a porta da cura, porque o perdão limpa o coração como a chuva limpa o ar. Guia-me abre a porta do futuro, porque só Deus conhece o caminho quando a estrada está escura. E você? Qual dessas portas você mais precisa abrir hoje? Talvez o seu coração esteja trancado pela falta de gratidão. Ou talvez você carrega mágoas antigas que nunca foram entregues a Deus. Ou ainda, talvez você esteja completamente perdido, tomando decisões no escuro, sem direção, apenas sobrevivendo. Se for assim, eu te convido. Pare agora, respire fundo, feche os olhos e diga com sinceridade: obrigado, perdoa-me, guia-me. Não espere o momento perfeito, o ambiente certo, o estado ideal. Deus age onde há verdade, não onde há perfeição. E a verdade é que todo mundo precisa de um encontro com Deus no silêncio da noite. A alma precisa de descanso, e só descansa plenamente quando encontra repouso nele. Conheci também o caso de Isabel, professora de biologia, 38 anos, mãe solo, que enfrentava uma batalha difícil com a saúde da filha de 6 anos. Internações, exames, noites em claro. Durante um plantão no hospital, cansada, desesperada, sem forças nem para chorar, ela colocou os fones de ouvido e clicou em um vídeo com o título: "Não vá dormir sem dizer isso a Deus". Ela sorriu, cansada, e pensou: "Mas eu nem vou dormir hoje". Mesmo assim, deu play, e quando ouviu as 3 frases, algo dentro dela cedeu. Pela primeira vez em semanas, conseguiu se ajoelhar, mesmo que tremendo, e dizer: "Senhor, eu te agradeço, me perdoa, me guia". Naquela madrugada, sua filha dormiu tranquila. No dia seguinte, os exames começaram a mostrar melhora. Isabel não acredita o milagre ao vídeo ou às frases, mas ao fato de ter voltado a conversar com Deus. Porque quando a gente volta a falar com o Pai, tudo muda. E se você está vendo este roteiro até aqui, é porque algo dentro de você também está mudando. Deus está te chamando para a intimidade, para aquela conversa que não tem horário, nem precisa de cerimônia. Aquela conversa que pode ser feita com o rosto colado no travesseiro, entre suspiros e lágrimas. E quando você diz obrigado, você reconhece que Deus tem cuidado. Quando você diz perdoa-me, você admite que precisa dele. E quando diz guia-me, você declara que não quer mais andar sozinho. Não importa o tamanho da sua fé, o importante é colocá-la em prática. Lembre-se, Jesus não rejeitou o homem que disse: "Ajuda-me na minha incredulidade". Ele não exige perfeição, ele quer verdade. E talvez a sua verdade hoje seja justamente essa. Você está cansado, confuso, aflito, mas quer voltar, quer descansar, quer se reencontrar com Deus. Então, faça como tantos outros. Transforme sua noite em um altar. Não espere um novo domingo, um novo ano ou um novo problema. Comece hoje. Deus está esperando. Chegando a este ponto da nossa jornada, é como se cada história, cada testemunho, cada pequena mudança de hábito
fosse se entrelaçando numa grande rede invisível, costurada pelo próprio Deus. Pessoas de idades, cidades e contextos diferentes, todas conectadas por 3 simples frases que, noite após noite, têm reacendido a fé, acalmado corações e, acima de tudo, restaurado relacionamentos com o Pai. E isso nos leva a uma verdade que muitos ainda subestimam. A fé é ação cotidiana. Não é sobre grandes atos públicos, mas sobre pequenas escolhas feitas em segredo. Escolher confiar, escolher falar com Deus, mesmo sem ter vontade. Escolher agradecer, mesmo nos dias difíceis. Escolher perdoar, mesmo sem entender. Escolher pedir direção, mesmo quando tudo parece perdido. Essas 3 frases se tornaram, para muitos, como degraus de uma escada que leva para mais perto do céu. E quanto mais se repete, mais alto se vai. Foi assim com Arnaldo, um senhor de 67 anos, que trabalhava como auxiliar em um mercadinho de bairro. Durante anos, ele viveu com uma dor que não sabia nomear. Era uma angústia contínua, uma sensação de vazio que ele tentava preencher com música alta, bebida e trabalho. Mas nada preenchia de verdade. Certo dia, sua neta de 10 anos pediu para usar o celular dele para assistir a um vídeo. Era um desses vídeos com voz calma e uma música suave de fundo. Quando ele pegou o celular de volta, o vídeo ainda estava rodando. E ele ouviu: "Nunca vá dormir sem dizer isso a Deus." Curioso, parou e escutou até o final. Aquilo mexeu com ele. Aquela voz mansa, aquelas 3 frases, pareciam ter sido feitas para ele. Naquela noite, depois de muito tempo, ele orou. Foi simples, sem jeito, com a voz embargada, mas foi real. Ele disse: "Senhor, obrigado, me perdoa, me mostra o caminho." Na manhã seguinte, acordou diferente. A dor no peito ainda estava lá, mas algo tinha mudado. Era como se uma janelinha de esperança tivesse se aberto. E foi por essa janelinha que Deus começou a entrar. É curioso como a repetição dessas frases não se torna monótona. Pelo contrário, a cada noite elas assumem um novo significado. O obrigado pode ser por algo diferente a cada dia. O perdoa-me traz à tona áreas do coração que precisam ser tratadas com urgência. E o guia-me abre caminhos inesperados que às vezes nos surpreendem, mas que sempre nos conduzem para o bem. E é exatamente isso que Deus deseja: intimidade contínua. Não visitas eventuais, não promessas ocasionais, mas relacionamento constante. A oração noturna não é só um hábito devocional. É uma forma de manter a chama acesa, de lembrar ao coração que ele não está só, que há um Pai presente, atento, amoroso. E esse Pai não está esperando que você se torne perfeito para te amar. Ele te ama agora, do jeito que você está. Mas ele também te ama demais para te deixar onde você está. Ele quer te transformar. E essa transformação começa com entrega. Pessoas como Hilda, Sérgio, Bruna, Wellington, Isabel, Arnaldo, todas decidiram abrir o coração em algum ponto da caminhada. Não porque eram fortes, mas porque estavam cansadas de carregar tudo sozinhas. E a partir dessas noites simples, dessas frases sinceras, suas histórias foram sendo reescritas. E talvez agora seja a sua vez. Talvez você já pratique essas frases, mas está aqui buscando renovação. Ou talvez seja sua primeira vez ouvindo essa mensagem e ainda está em dúvida se isso é para você. Eu te digo com toda certeza, é sim. Deus te trouxe até aqui por um motivo. Não foi por acaso. Essa mensagem é para você. E para que essa transformação continue, precisamos falar de algo importante: constância. Não adianta dizer obrigado, perdoa-me, guia-me, uma vez só e esperar que tudo mude. Não se trata de um passe de mágica. Se trata de um caminhar diário. O céu responde com fidelidade quando vê um coração que não desiste.
Pode ser que em algumas noites você não sinta nada. Pode ser que em outras você chore como nunca. Tudo isso faz parte. O importante é continuar. A colheita vem para quem não para de plantar. E uma das maneiras mais poderosas de plantar é compartilhar. Levar essa semente a outras pessoas. Talvez seus pais, seus filhos, seus colegas de trabalho, seus amigos de infância. Todos eles podem ser tocados por essas 3 frases. Mas para isso, alguém precisa levá-las até eles. E esse alguém pode ser você. Você já pensou quantas pessoas vão dormir em silêncio absoluto, tentando lidar com seus monstros interiores, sem saber que há um Deus que quer ouvi-las? Quantas dormem com medo, com culpa, com angústia, sem nunca ter experimentado o alívio de uma oração sincera? Talvez só o seu compartilhar já seja suficiente para mudar a vida de alguém. Simples assim. Deus usa aquilo que você já tem nas mãos. E às vezes, Ele usa exatamente a sua dor passada para curar a dor presente de outro. Portanto, meu conselho hoje é: seja luz, seja canal, seja boca de Deus. Mas antes de tudo, seja filho, seja filha. Volte ao Pai todas as noites e diga: obrigado, perdoa-me, guia-me. Ele está ouvindo e Ele está respondendo. Chegamos ao fim desta jornada, mas o fim deste roteiro não é o fim do que Deus quer fazer na sua vida. Pelo contrário, pode ser o começo de uma nova etapa, uma nova intimidade, um novo ciclo com o Senhor. Talvez seja agora que sua história comece a ser contada de maneira diferente. Você se lembra das 3 frases? Simples, curtas, diretas, mas cheias de vida, de fé e de poder. Senhor, obrigado. Perdoa-me. Guia-me. Talvez você tenha repetido mentalmente essas palavras enquanto ouvia o que foi contado aqui. Talvez tenha chorado. Talvez tenha ficado em silêncio. Ou talvez só tenha refletido profundamente. E tudo isso é válido, porque Deus trabalha no silêncio, nas lágrimas, na reflexão e, acima de tudo, no coração disposto. Muita gente acha que para viver uma fé profunda, precisa estar dentro de um templo todos os dias. Mas a verdade é que algumas das maiores mudanças espirituais acontecem nos quartos mais simples, nas noites mais solitárias, nas preces mais tímidas. A fé verdadeira se constrói na intimidade, e a intimidade se conquista com constância. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você não quer mais viver no piloto automático. Você quer mais de Deus, mais clareza, mais paz, mais propósito. E Deus, meu irmão, minha irmã, Deus se alegra com esse seu desejo. Ele mesmo foi quem colocou isso em você. Lembre-se de que o Pai não exige palavras rebuscadas, nem um currículo espiritual. Ele só quer o seu coração. E quando você diz obrigado, você está reconhecendo que tudo vem dele. Quando você diz perdoa-me, você está abrindo espaço para ser curado e restaurado. E quando você diz guia-me, você está dando a ele o lugar de direção que só ele pode ocupar. E esse ciclo, repetido noite após noite, vai formar raízes profundas, fortes, inquebráveis. É assim que nascem os verdadeiros gigantes da fé. Não dos aplausos, não dos holofotes, mas das madrugadas em que ninguém vê, dos momentos em que tudo dentro de você diz para desistir, mas você escolhe confiar mais uma vez. Você diz mais uma vez: Senhor, obrigado, perdoa-me, guia-me. Você não está só. Há uma comunidade de pessoas como você que está sendo transformada pouco a pouco por essa prática. São pessoas reais, com lutas reais, dores reais, mas que estão se tornando diariamente um reflexo mais puro do amor de Cristo. Agora, deixe-me te convidar a dar um passo além. Se esse vídeo tocou o seu coração, se essa mensagem falou com você de maneira pessoal, inscreva-se no canal agora mesmo. Mas não como um gesto automático.
Faça isso como um compromisso com esse processo, como um ato de fé, como quem diz: eu quero continuar aprendendo, crescendo, sendo moldado por Deus. Esse canal não é apenas sobre vídeos, é sobre transformação. Aqui você vai encontrar não só palavras, mas direção. Não apenas conteúdo, mas comunidade. E falando em comunidade, eu quero muito te ouvir. Sim, você mesmo. Conte nos comentários abaixo. Qual parte dessa mensagem mais tocou você? Você já fazia alguma dessas 3 orações antes de dormir? Qual delas mais mexeu com você? E mais importante, qual testemunho você gostaria de deixar? Você pode, com seu comentário, alcançar outras pessoas. Você pode consolar alguém com a mesma dor que você superou. Você pode ser resposta de oração para alguém que está agora buscando um sinal. Aliás, já temos visto isso acontecer. Depois de um vídeo como este, uma mulher chamada Samara contou que após anos sem conseguir dormir bem, passou a orar com essas 3 frases antes de se deitar. Ela disse que no começo parecia bobo, como se estivesse falando sozinha. Mas na 3ª noite, sentiu uma paz que não experimentava há anos. E agora, mesmo em dias difíceis, ela dorme em paz. Outra história foi a do Paulo, um motorista de aplicativo em Belo Horizonte. Ele vivia ansioso, com medo do amanhã, preocupado com as contas, com os filhos, com tudo. Um dia, enquanto esperava um passageiro, ele deu play em um vídeo semelhante a este e começou a aplicar as 3 frases à sua rotina. Hoje, segundo ele, até mesmo o ambiente dentro do carro mudou. Passageiros comentam que sentem leveza no ar, e ele atribui isso à presença de Deus. Você percebe como é poderoso? E talvez agora esteja nas suas mãos escrever o próximo testemunho. Mas lembre-se, isso não se trata de uma fórmula mágica, se trata de presença. E quando você convida Deus para a sua noite, você estará convidando-o também para os seus dias. As decisões ficarão mais claras, a mente mais leve, o coração mais firme. Se você deseja ver mais conteúdos como esse, mais reflexões, mais histórias reais que edificam, mais mensagens que tocam a alma, ative o sininho das notificações. Assim, você vai saber sempre que um novo vídeo for postado. E quem sabe, no meio da sua semana corrida, um vídeo como este pode ser exatamente o sopro de Deus que você precisava. Por fim, quero te agradecer profundamente por ter caminhado comigo até aqui. Foram milhares de palavras, sim, mas o que realmente conta é o que está acontecendo aí dentro de você agora. Esse silêncio cheio de significado, essa vontade de recomeçar, essa esperança acesa, isso é Deus. Agora só te peço uma coisa. Compartilhe esse vídeo com alguém. Pode ser com uma pessoa específica que Deus colocou no seu coração agora. Pode ser com seu grupo da igreja, com seu grupo da família. Você pode não saber, mas esse simples gesto pode mudar tudo para alguém. E antes de encerrar, quero deixar um espaço especial para você aqui nos comentários. Escreva sua história. Conte sua experiência. Diga o que você sentiu com essa mensagem. Qual foi a frase que mais tocou você? Qual foi o momento que te fez pensar diferente? O que você aprendeu com esse vídeo? Essa comunidade quer te ouvir. Nós queremos te ouvir. Que Deus te abençoe profundamente. Que Ele te ouça nesta noite. Que Ele te perdoe, te direcione e derrame sobre sua vida paz, força e propósito. E nunca se esqueça. Não vá dormir sem falar com o seu pai. Ele está esperando para ouvir você. Para expulsar o inimigo de uma vez por todas? Porque eu prometo, quando a palavra de Deus é proclamada com fé, quando o nome de Jesus é declarado com autoridade, os demônios não têm escolha senão fugir. Não há nada mais poderoso no universo do que a palavra de Deus, a mesma voz que criou os céus, que ordenou a separação dos mares, que ressuscitou os mortos. Ela está viva e ativa hoje.
E, igreja, quando essa palavra é proclamada, os demônios não têm escolha senão fugir. Antes de começarmos, deixe um fogo nos comentários. Curta e se inscreva no canal. Fique até o final. Tem uma surpresa que vai te impactar. Muitos crentes vivem como se fossem impotentes contra o inimigo. Andam derrotados, carregados de medo, oprimidos por ansiedade, presos em ciclos de pecado e opressão. Mas essa não é a vida que Deus chamou você para viver. O diabo quer mantê-lo em silêncio, porque sabe que, no momento em que você abrir a boca e declarar as promessas de Deus, o domínio dele sobre seu lar será quebrado. Pense em Jesus no deserto. Quando Satanás veio tentá-lo, Jesus não discutiu, não negociou com o diabo. Ele proclamou a palavra, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Essa foi sua arma. E 3 vezes Satanás tentou, mas 3 vezes a palavra de Deus o derrotou. E aí, se essa mensagem te tocar, é só mandar um sim nos comentários, curtir, inscrever-se agora e assistir até o fim, para um momento que vai mudar tudo. Se o próprio Filho de Deus lutou contra o inimigo com as Escrituras, quanto mais nós devemos fazer o mesmo? Alguns de vocês têm orado por um avanço em seus lares, têm clamado por paz, restauração, libertação. Mas minha pergunta é: o que você está declarando sobre sua casa? Você está enchendo seu lar com o poder da palavra de Deus? Ou está permitindo que palavras de dúvida, medo e negatividade criem raízes? Porque deixe-me dizer, o que você declara sobre seu lar importa. Em Provérbios 18, versículo 21, está escrito: a língua tem poder sobre a vida e a morte, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você pode falar vida ou pode falar morte. Pode encher sua casa com a presença de Deus ou pode dar ao inimigo uma brecha por meio de suas palavras. Então pergunto hoje, o que você está declarando? Quando o inimigo sussurra mentiras, você responde com a verdade? Quando o medo se aproxima, você se firma nas promessas de Deus? Porque quando você proclama a palavra de Deus em voz alta, o inimigo não tem escolha senão recuar. Hoje, vamos proclamar as Escrituras que fazem os demônios fugirem. Vamos encher nossos lares com a palavra de Deus e quando o fizermos, prometo, fortalezas serão quebradas, a escuridão será dissipada e a liberdade virá. Escutem-me. Satanás não teme suas opiniões, não teme suas emoções, nem mesmo teme sua frequência à igreja, mas ele tem absoluto pavor da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra não é apenas tinta no papel. Ela é viva, é ativa, é uma arma de guerra. Em Hebreus 4, versículo 12, está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Deixe isso penetrar por um momento. A Bíblia não é apenas um livro histórico, é a voz de Deus em forma escrita. Quando você a proclama, o céu se move e o inferno treme. Você se lembra, no Evangelho de Mateus, quando Jesus confrontou demônios? Eles imploraram dizendo: você veio nos atormentar antes do tempo determinado? Mateus 8, versículo 29. Eles sabiam que seu tempo era curto, sabiam que não tinham poder contra ele. E adivinhe, aquele mesmo Jesus que fez os demônios tremerem de medo é o mesmo Jesus que vive dentro de você. Então pergunto, se Satanás teme a palavra de Deus, por que tantos crentes permanecem em silêncio? Alguns de vocês estão lutando contra a opressão demoníaca em seus lares e nem percebem. Sentem uma opressão inexplicável, enfrentam tensão constante,
raiva e confusão em suas famílias. Seus filhos estão inquietos, rebeldes, atormentados à noite, e ainda assim, em vez de lutar com a palavra, vocês lutam com suas próprias forças. Igreja, escutem-me hoje. O diabo não foge por causa dos seus sentimentos. Ele foge por causa da palavra de Deus. Quando você proclama Tiago 4, versículo 7, submetam-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso não é apenas um encorajamento, é uma ordem do céu que os demônios devem obedecer. Quando você proclama primeiro João 4, versículo 4. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Você não está apenas recitando um versículo, está lembrando a Satanás de sua derrota. Alguns de vocês têm clamado por liberdade, mas Deus está dizendo: eu já te dei a arma, use-a. Use sua boca e proclame a palavra. Caminhe pela sua casa e declare as Escrituras sobre sua família. Tome autoridade em nome de Jesus e veja a escuridão fugir. Satanás não teme um cristão silencioso, mas, quando um crente empunha a palavra de Deus, ele sabe que seu tempo acabou. Se essa mensagem tocar seu coração, comente amém, dê um like e se inscreva. Não perca o final. Algo incrível te espera. Deixe-me dizer algo hoje. Os demônios não entram em um lar por acidente. Não vagueiam como estranhos perdidos, procurando um lugar para ficar. Eles entram onde recebem permissão. Alguns lares são vulneráveis a ataques demoníacos e muitos crentes nem percebem que deixaram a porta escancarada. Não uma porta física, mas uma porta espiritual. O inimigo está sempre procurando um ponto de entrada e, se encontrar uma porta aberta, ele entrará. No Antigo Testamento, quando os israelitas estavam no Egito, Deus lhes deu uma ordem antes da praga final. Ele disse para pegarem o sangue do cordeiro e cobrirem as ombreiras das portas de suas casas. Êxodo 12, versículo 7. Quando o destruidor veio, viu o sangue e passou por aquela casa. Mas o que teria acontecido se um israelita ignorasse essa ordem e se recusasse a cobrir sua casa com o sangue? O inimigo teria acesso, e o mesmo acontece hoje. Muitas pessoas estão enfrentando opressão demoníaca em seus lares porque não cobriram suas casas com o poder de Cristo. Deixaram a porta aberta por meio de concessões, pecados, coisas que permitem em seus lares, que convidam à escuridão em vez da luz. E aí, se essa mensagem te tocar, é só mandar um sim nos comentários, curtir, inscrever-se agora e assistir até o fim para um momento que vai mudar tudo. Alguns lares são vulneráveis por causa de pecados não confessados. A Bíblia diz, em Efésios 4, versículo 27, não deem lugar ao diabo. O pecado dá ao inimigo um direito legal de operar. É por isso que Jesus dizia às pessoas para se arrependerem e não pecarem mais, porque ele sabia que o pecado não confessado é um convite aberto para o inimigo atacar. Alguns lares são vulneráveis por causa de medo e dúvida. Escutem-me. O medo não é apenas uma emoção, é um espírito. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, está escrito: pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo é uma das armas favoritas de Satanás, porque enfraquece sua fé e convida à opressão. Alguns lares são vulneráveis por causa do que permitem entrar. Algumas pessoas acham que não importa o que assistem, o que ouvem ou que tipo de objetos trazem para a casa. Mas escutem, você não pode convidar a escuridão e esperar andar na luz. Se você enche sua casa com coisas que glorificam o mal, feitiçaria, práticas ocultas, entretenimento ímpio, está dando ao inimigo um assento à sua mesa. Mas aqui está a boa notícia.
Você não precisa viver assim. Você pode fechar a porta para o inimigo hoje, pode limpar sua casa e declarar que ela é um lugar onde apenas o Espírito Santo habita. Pode ungir suas portas, orar por cada cômodo e proclamar a palavra de Deus até que a escuridão saia. Alguns de vocês têm perguntado: por que meu lar está em caos? Por que sinto essa opressão? É hora de retomar seu território. É hora de remover qualquer coisa que convide o inimigo, arrepender-se de qualquer coisa que tenha dado a ele acesso e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. O inimigo não pertence ao seu lar. Expulse-o hoje em nome de Jesus. Há uma coisa que os demônios amam usar para ganhar acesso ao seu lar: o medo. O medo não é apenas uma emoção, não é apenas uma reação. O medo é um espírito, e é um espírito que não vem de Deus. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, está escrito: pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deixe-me dizer algo. Se há medo em sua casa, ele não vem de Deus. Aquele medo que surge à noite, aquela ansiedade que enche sua mente, aquela preocupação que o paralisa, é um ataque do inimigo. E, se você permitir que ele permaneça, ele abrirá a porta para a escuridão se instalar. O medo é um mentiroso. O medo diz que você não está seguro, diz que você está sozinho, diz que as coisas nunca mudarão. Mas a palavra de Deus diz a verdade. Ela diz que Ele está com você, diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará, diz que Ele lhe deu poder. O inimigo quer que você viva com medo, porque o medo enfraquece sua fé. Se ele conseguir mantê-lo com medo, poderá impedi-lo de se posicionar na autoridade que Deus lhe deu. Mas hoje digo, o medo não tem lugar na vida de um filho de Deus. Veja o que este versículo diz: Deus não nos deu um espírito de temor. Isso significa que o medo não vem dele. Se não vem de Deus, você não precisa aceitá-lo. Ele nos deu poder. Você não é fraco, você tem o poder do Espírito Santo vivendo dentro de você. Ele nos deu amor. O medo não pode sobreviver em um coração cheio do amor perfeito de Deus. O amor perfeito expulsa o medo. Primeiro, João 4, versículo 18, ele nos deu uma mente sã. O medo tenta trazer confusão, mas Deus lhe dá clareza, paz e sabedoria. Se você está na vibe, comente fogo, abaixo, curta, inscreva-se e não perca o final. Tem uma reviravolta incrível. Alguns de vocês têm lutado contra o medo em seus lares por tempo demais, têm sido atormentados por pesadelos. Seus filhos acordam com medo. Você sente uma opressão na atmosfera. É hora de tomar autoridade. Levante-se em sua casa e declare 2 Timóteo 1, versículo 7, em voz alta. Medo, você não vem de Deus e não tem lugar nesta casa. Eu te rejeito em nome de Jesus. Este lar está cheio de poder, amor e uma mente sã. E ao fazer isso, veja o inimigo fugir. O medo não pode permanecer onde a fé está presente. A escuridão não pode ficar onde a luz de Deus brilha. Hoje, Deus está dizendo: não tenha medo, firme-se no meu poder, caminhe no meu amor, mantenha sua mente fixa nas minhas promessas. Quando você fizer isso, as cadeias do medo serão quebradas e a paz de Deus encherá seu lar. Há uma batalha pelo seu lar, mas deixe-me dizer algo hoje. O inimigo já perdeu. Em Isaías 54, versículo 17, está escrito: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em julgamento, você a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Este não é apenas um versículo reconfortante, é uma declaração de vitória. O inimigo tentará forjar armas contra você, tentará atacar seu lar com confusão, medo
doença, divisão e desânimo. Mas escutem-me, não funcionará. A palavra de Deus diz que as armas podem ser forjadas, mas não prosperarão. Isso significa que toda doença enviada contra sua família não prosperará. Todo espírito de medo que tentar entrar em sua casa não prosperará. Todo ataque contra seu casamento, seus filhos, sua paz não prosperará. Por quê? Porque você está coberto pelo Senhor. Quer sentir o poder de Deus hoje? Comente curta e se inscreva. Assista até o fim para uma reviravolta que muda tudo. Este versículo diz que esta é a herança dos servos de Deus. Isso significa que se você é um filho de Deus, essa promessa pertence a você. Mas escutem, este versículo não diz apenas que as armas não prosperarão. Ele também diz: toda língua que se levantar contra você em julgamento, você a condenará. Deixe-me dizer algo. Satanás é chamado de acusador. Apocalipse 12, versículo 10. Ele fala mentiras, sussurra dúvidas, tenta dizer que você não é forte o suficiente, que nunca será livre, que suas orações não importam. Mas o que a Bíblia diz? Você a condenará. Isso significa que você não fica apenas ouvindo as mentiras do inimigo. Você fala contra elas. Abra sua boca e declare: Satanás, você é um mentiroso. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Meu lar está coberto pelo sangue de Jesus. Minha família pertence ao Senhor. Alguns de vocês estão sob ataque e têm se perguntado quando isso vai parar. Esta noite é a noite em que você se firma nessa promessa. Esta noite é a noite em que você cancela toda tarefa demoníaca contra seu lar. Esta noite é a noite em que você levanta sua voz e diz: chega. Quando você declara Isaías 54, versículo 17 sobre sua casa, o inimigo não tem escolha senão recuar. As flechas que ele disparou cairão por terra. As armadilhas que ele preparou falharão. Você não está lutando por vitória. Está lutando a partir da vitória. A batalha já foi ganha. Firme-se. Declare este versículo e veja todos os planos do inimigo desmoronarem. Se há um versículo que faz os demônios fugirem em terror, é Tiago 4, versículo 7. Submetam-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Escutem com atenção. Isso não é uma sugestão. É uma estratégia divina para a vitória. Muitos crentes estão sob ataque porque não entendem essa verdade. Pensam que, se ignorarem o diabo, ele os deixará em paz. Pensam que, se ficarem quietos, o inimigo não os notará. Mas deixe-me dizer algo. Satanás não sai por acidente. Ele foge quando é resistido. Agora, vamos analisar este versículo. Primeiro, submetam-se a Deus. É aqui que muitas pessoas falham. Querem resistir ao diabo, mas não querem se submeter a Deus. Mas escutem-me. Você não pode ter poder sobre o inimigo se não estiver sob a autoridade de Cristo. Deixe-me explicar. Imagine um policial tentando prender um criminoso, mas se recusando a obedecer à lei. Esse policial não teria autoridade. O mesmo acontece no reino espiritual. Você não pode andar em vitória sobre Satanás se ainda está vivendo em rebelião contra Deus. Submissão significa rendição. Significa alinhar sua vida com a vontade de Deus. Significa arrepender-se do pecado, obedecer à sua palavra e viver sob sua autoridade. Uma casa totalmente rendida a Deus
the thunder